Olá, seja bem-vindo. Esse é o Bloco de Notícias BR, então se inscreva e deixe seu joinha, e vamos ver as notícias. Porquês delatores foram impedidos de detalhar ao TSE repasses para Aécio. Nesta semana, o ministro do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin começou a ouvir os executivos da Odebrecht que assinaram acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. Eles foram arrolados na ação do tribunal que julga se a chapa de Temer cometeu irregularidades na campanha eleitoral de 2014. O processo foi iniciado a pedido do PSDB, mas os primeiros depoimentos dos delatores tiveram menções ao presidente do partido tucano, Aécio Neves, cuja chapa foi derrotada na última corrida presidencial. Porém, as citações ao senador foram interrompidas ao longo das oitivas. Na quinta-feira, o ex-presidente da Odebrecht Benedicto Júnior, o BJ, foi interrompido pelo ministro Benjamin bem na hora em que, segundo reportagem da Folha, começava a dar detalhes sobre o suposto pagamento de R$ 9 milhões feito pela empreiteira baiana via Caixa 2 para campanhas eleitorais do PSDB, a pedido de Aécio Neves. O senador e o PSDB negam que o delator tenha feito essas afirmações no depoimento. O mesmo teria acontecido um dia antes, durante o depoimento do herdeiro da empreiteira, Marcelo Odebrecht, também delator na Lava Jato. Na ocasião, o juiz auxiliar que estava conduzindo a audiência pediu a Marcelo que se limitasse ao objeto da ação de investigação judicial eleitoral aberta a pedido do PSDB contra a chapa de Rousseff Michel Temer por suspeita de abuso de poder econômico na campanha presidencial. Quando foi interrompido, segundo o jornal Estado de S. Paulo, Marcelo dava detalhes sobre um pedido de R$ 15 milhões que teria sido feito também por Aécio Neves no final do primeiro turno da campanha eleitoral de 2014. De acordo com a reportagem, Marcelo não disse se o pedido foi via Caixa 2. O conteúdo do que foi dito pelos delatores permanece em sigilo de justiça. A versão oficial só será divulgada pelo TSE após o STF, Supremo Tribunal Federal, liberar o conteúdo das 77 delações de executivos da Odebrecht, homologadas pela Justiça em janeiro. A ação pode levar à perda de mandato do presidente Michel Temer, PMDB. A interrupção pode até causar estranheza, mas, segundo os especialistas em direito eleitoral ouvidos pelo UOL, a postura foi correta em ambos os casos. Quando a testemunha é chamada, ela deve falar sobre os assuntos que são objetos daquele processo. Ela não é chamada para dar opinião, nem para falar sobre fatos alheios àquela determinada ação, explicou Fernando Neisser, membro fundador da Bradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Alberto Rolo, presidente do IDIPA, Instituto de Direito Político Eleitoral e Administrativo, corrobora a opinião de Neisser. Em um primeiro momento, é uma conduta correta. O ministro precisa ser objetivo. Ele está apurando especificamente os desdobramentos do repasse de recursos para a eleição presidencial da chapa de Temer. Alberto Rolo, presidente do IDIPA, Neisser afirma, no entanto, que Herman Benjamin poderia ter tido a sensibilidade de deixar que a defesa produzisse provas com as informações dadas pelos delatores. Ninguém vai investigar o que foi dito sobre Aécio Neves. O conteúdo dos depoimentos é sigiloso, mas ainda que um possível pedido de Caixa 2 de Aécio Neves fosse real, nem o PT nem qualquer outro partido de oposição poderia mais entrar como uma ação semelhante à impetrada pelo PSDB contra a chapa de Temer na Justiça Eleitoral. Isso porque o prazo se esgotou. A Justiça Eleitoral tem um prazo mais restrito para manter o mínimo de equilíbrio após o resultado das eleições, porque não adianta um candidato ser eleito e ficar respondendo o processo enquanto exerce o cargo, explica Rolo. Em outras palavras, não cabe mais ao TSE julgar se Aécio Neves pediu ou não ajuda financeira a Odebrecht durante a campanha eleitoral de 2014. A questão agora está nas mãos de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Não há mais prazos na Justiça Eleitoral, mas a prática de Caixa 2 continua sendo crime e não prescreveu. Ele pode ser apurado no âmbito criminal. Para isso a PGR precisa abrir um inquérito para investigar se os recursos estavam registrados e se há indícios de Caixa 2.
Quando o inquérito for concluído, a PGR pode oferecer a denúncia ao STF Supremo Tribunal Federal. Isso porque Aécio Neves é senador e possui foro privilegiado, explica Rolo. Já há uma ação do PT contra o PSDB sobre o depoimento do executivo Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da construtora Andrade Gutierrez, que disse ter feito doações não declaradas à campanha presidencial de Aécio Neves, em 2014. A ação tramita dentro do processo que julga as prestações de contas da campanha de Aécio Neves. Segundo Rolo, as declarações dos delatores podem até servir de argumento da acusação contra o PSDB, mas não podem ser anexadas ao processo. Para efeito dessa ação, só servem provas relacionadas a Andrade Gutierrez, afirma. Neisser esclarece ainda que processos de prestação de contas não trazem consequências graves para o candidato, como perda de mandato ou inelegibilidade. Prestações de contas têm efeito limitado sobre candidatos, não acarretam inelegibilidade. A penalidade pode ser pagamento de multa e recolhimento de valores, disse em uma ação penal. O processo é mais demorado, prazos maiores, resultado leva à perda de cargos, mandatos, pode levar à prisão. Fernando Neisser, membro fundador da Bradep. 7 delatores da Odebrecht foram convocados para prestar depoimento ao TSE. Todos os depoimentos já coletados na ação contra a chapa de Temer foram acompanhados pelo vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, segundo seu gabinete. Ele tem participado das oitivas presencialmente ou por videoconferência. Se Dino entender que há indícios da prática de crimes, ele os encaminha ao Procurador-Geral da República. A PGR informou em nota ao UOL que não poderia dizer se há ou não alguma ação contra Aécio Neves porque não se pronuncia sobre ações que tramitam em sigilo, como o caso da ação do TSE, e nem sobre colaborações premiadas. A assessoria de imprensa do órgão disse que a PGR está ainda na fase de análise de cada fato que está sendo falado nos depoimentos. Outro lado, depois do relato de Marcelo Odebrecht, o PSDB emitiu uma nota para defender a legalidade da doação. O partido afirmou que o valor de 15 milhões foi doado oficialmente pelo grupo à campanha que tentou eleger Aécio em 2014 e que as doações feitas pela Odebrecht à campanha de Aécio foram declaradas à Justiça Eleitoral. O PSDB destacou na nota que o depoimento não faz qualquer menção a uma contribuição via Caixa 2 à campanha e ainda citou que isso ficará claro após o fim do sigilo imposto às declarações do empreiteiro. Sobre o depoimento de Benedicto Júnior, a assessoria do senador Aécio Neves, PSDB Miligramas, afirmou que ele solicitou, como dirigente partidário, apoio para inúmeros candidatos de Minas e do Brasil a diversos empresários, sempre de acordo com a lei. Como já foi divulgado pela imprensa, o empresário Marcelo Odebrecht, que dirigia a empresa, declarou, em depoimento ao TSE, que todas as doações feitas à campanha presidencial do senador Aécio Neves em 2014 foram oficiais. Já Odebrecht afirmou que não se manifestaria sobre conteúdo do depoimento de pessoas físicas. E vamos agora a alguns comentários na web. A verdade mesmo é que não puderam falar do senhor Aécio, porque ele é protegido pelo sistema. Se o contrário ocorresse, os juízes permitiriam falar do PT à vontade só para erudir o nome do partido. Se é para fundar o PT, vale até o juiz Sérgio Moro desrespeitar a lei a divulgar gravação de presidente da República. 2 pesos e 2 medidas. Com um judiciário tendencioso, como o nosso, nunca conseguiremos limpar o meio político. Citações de Caixa 2 a políticos, só é permitido quando envolve o PT, os outros inclusive o PSDB é doação legal. Aécio é super protegido pelas elites brasileiras a qual o judiciário faz parte. Cada vez mais, fica patenteado que ocorreu com a Dilma foi um golpe de Estado institucional. O Poder Judiciário, a exemplo de alguns veículos de comunicação, estão blindando Aécio Neves, parlamentar de perspectivas ideológicas neoliberal, que defende os interesses estrangeiros sobre nossas riquezas, principalmente o pré-sal. Antes, o outro vassalo do capital estrangeiro, o ministro Gilmar Mendes, também recusou várias denúncias contra o senador Aécio Neves. A justiça no Brasil é para pobres, negros e à esquerda e a serviço dos interesses das grandes corporações multinacionais.
O negócio é o seguinte, o juiz não quer saber de fatos que envolvam um mineirinho. O mineirinho não, nem o Temer, aqui só interessa a Dilma. E vamos fatiar a campanha da Dilma/Temer também. Nessa chapa só interessa no sentido de quem votou em um também votou em outro e isso legitima o golpe. Mas os recursos e doações ilegais foram só pra Dilma. Do lado do Temer tá tudo em ordem. E depois que venha o Bolsonaro, o terror da Dilma. Essa é a sólida democracia brasileira alardeada pelo próprio Temeroso em versos e trovas apenas 4 meses antes do golpe. E o povão? De ressaca do carnaval assistindo BBB, futebol e novela. Noutras palavras, nós merecemos. Obrigado por ver essa matéria. Fiquem com Deus.